curso que já está no ar há 5 anos. Vocês sabiam? Vocês conheciam? Então, é um curso que está no ar há 5 anos e surgiu a partir de uma demanda, né, de mercado, que é justamente essa de formar profissionais qualificados na área de incorporação imobiliária e que tenham visão integrada e de longo prazo. Bom, o nosso propósito nesse curso é muito claro, que é formar tomadores de decisão preparados para desafios e oportunidades no mercado imobiliário dos dias de hoje, né? Para nós aqui da FAI, reunir vocês aqui que são especialistas, estudantes, é muito importante, né? É uma forma que a gente tem de divulgar o nosso curso e de se aproximar do mercado. É um encontro de oportunidades. Então, mais uma vez, eu quero agradecer de verdade a presença de vocês. Desejo que seja um evento muito rico para todos nós, muito produtivo, com muita informação, né? Que seja inspirador e prático, que vocês consigam levar para as empresas de vocês, os lugares de vocês, muito das informações que vão acontecer essa noite. Nesse momento, então, agora, pessoal, eu vou apresentar para vocês pessoas de altíssimo nível. Que vão trazer visões jurídicas, urbanísticas, tributárias e estratégias sobre análise de terreno, viabilidade, estruturação e inteligência aplicada à incorporação. Então, eu vou primeiro falar, né, e apresentar as pessoas que sentarão aqui e chamar a pessoa. E a primeiríssima é uma das que eu conheci recentemente e que é uma das protagonistas desse evento, que é a Andressa Magalhães. A Andressa tem formação em Direito, ela é corretora de imóveis há 15 anos, atuante no Paraná e Santa Catarina, especialista em avaliações. Ela é nossa aluna, estudante da pós-graduação de incorporação imobiliária, é presidente da Confraria Mulheres Corretoras e membro da Comissão de Ética do Cresci Paraná. Então, uma salva de palmas para a Andressa. Em seguida, eu quero apresentar para vocês o Augusto Pereira. Ele é professor da FAI Centro Universitário e da FAI Business School, então o Augusto é um dos professores do nosso curso. Ele é sócio fundador da M4+, Arquitetura e Urbanismo, arquiteto e urbanista pela PUC Paraná, com uma trajetória de excelência acadêmica. Ele é doutor em gestão urbana, mestre em gestão urbana, master em políticas ambientais e territoriais para desenvolvimento local pela Universidade de Ferrara, na Itália. Um profissional que conecta teoria, prática e visão de futuro na transformação dos espaços urbanos. Em seguida, eu quero apresentar um profissional de direito, um advogado, que ele é muito inovador. Também conheci há pouco tempo, mas bastante inovador. Douglas Vilar, ele é advogado, apresentador e palestrante. Ele é pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, com formação em Compliance Empresarial, Anticorrupção e Advocacia 4.0. Ele atua como advogado no Sindimóveis Paraná, possui 26 anos de prática jurídica, membro da Comissão de Direitos Imobiliários, Construção Civil e Inteligência Artificial pela OAB Paraná. Em seguida, também um advogado, JJ Meire Júnior, advogado e consultor jurídico tributário com mais de 36 anos de experiência. Ele é pós-graduado em Direito Tributário e mestre em Direito Empresarial e Cidadania, com estágio docente na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Foi professor da graduação em diversas disciplinas, entre elas ciência política, hermenêutica, tributária, direito cooperativo, direito social, direito do consumidor e planejamento tributário. Atualmente, ele é professor convidado de cursos de pós-graduação. Uma salva de palmas.
inclusive na FI Business School. Então, a gente está aqui cercada de nossos professores também. E por último, mas não menos importante, eu quero apresentar para vocês Alceu Nascimento. Ele é profissional com formação multidisciplinar em Direito, Economia e Ciência de Dados, especializado em gerar resultados estratégicos para investidores e empreendedores imobiliários. O Alceu atua com construtoras, incorporadoras, investidores privados e reflorestadoras, aplicando análises profundas e modelos baseados em dados. A sua atuação integra estruturação societária e tributária, análise quantitativa de mercado, modelagem preditiva, captação de investimentos, estratégias data-driven de liquidação de ativos, compliance e sustentabilidade. Quem sabe será o nosso futuro professor. Então, um nome que traz inovação, técnica e visão estratégica de mercado. Seja muito bem-vindo, Alceu. Pessoal, chega de Cláudia, né? Eu declaro oficialmente aberta o painel Terrenos Inteligentes, Sucesso na Incorporação Imobiliária. Que seja uma noite de muito aprendizado, insights e conexões valiosas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cláudia. Muito bom. Obrigada a todos os presentes. Bom, qual que é a ideia do nosso painel, né? Ele vai ser muito espontâneo, né? Aqui nós estamos com pessoas de mais alto gabarito aí, que nem como o doutor Douglas falou, né? Só o seu que falava tudo, né? Mas enfim, vai ser bem espontâneo, não vai ser uma palestra de 30, 40 minutos chapada, né? Vocês podem fazer perguntas, interromper também, levantar algum questionamento, fiquem à vontade, né? O sucesso da incorporação imobiliária, de onde que nós tivemos essa ideia? Né, doutor Douglas, quer explicar um pouquinho das nossas palestras, do nosso caminho aí? Eu conheci a Andressa em 2021, né? Foi quando nasceu a Conferência das Mulheres Corretoras, que era um projeto de integração, né, das mulheres corretoras, e eu virei advogado de uma empresa, entrei como sócio de uma empresa, e a gente começou a trilhar um caminho juntos. Em 2022, eu acabei me deparando com vários corretores que tinham... Acho que dá. Aumenta um pouquinho o retorno só para ele ficar mais... a gente vai vir apresentadores e começa a querer ensinar o tag som, viu só? Agora eu posso falar mais longe. Então, o que aconteceu? Eu comecei a atender os clientes, corretores de imóveis e às vezes até parceiros advogados, e eles não tinham o mínimo para a gente poder processar a outra parte. Então, eu comecei a fazer no escritório, né, os eventos, as palestras, e os nossos caminhos se cruzaram, né? No começo do ano, a gente desenvolveu um projeto lá da confraria, do podcast da confraria, e aí eu comecei a falar para a Andressa, vai chegar no final do ano, vamos fazer o evento de locações que a gente fez em outubro do ano passado, no CVI, foi um sucesso. Lá no ano passado tinham 40 pessoas em média na Câmara de Valores Imobiliários. Esse ano nós chegamos a 70 pessoas de média. E no ano passado, em novembro, a gente fez um evento de incorporação. Foram 5 encontros. E aí a nossa missão hoje é bem simples, é concatenar esses 5 encontros que levaram aproximadamente 8 horas em um pouco mais de 10 horas. Então a gente vai até às 5 da manhã, beleza? Então a ideia aqui hoje é bem simples. A gente quer que vocês saiam daqui tendo uma visão de quando você olhar para uma esquina ou para um terreno, poder imaginar, será que aqui dá para fazer um prédio? Né? O que eu preciso para olhar para um terreno, piscar o olho e lá ter um prédio como o AS da GT Build de quantos andares? 54 andares, se não me engano. 50 mais... Nós fomos 54. Então, a ideia é bem simples, mas a missão é árdua, né? Então, eu queria convidar primeiro a Andressa para iniciar falando da relação entre o corretor de imóveis e o terrenista. Que acho que tudo começa nessa aproximação, né? Nesse primeiro olhar, né, Douglas? Na verdade, o que acontece? Essa identificação inicial, né? Como que o corretor tem que analisar a guia amarela, zoneamento, né, Augusto? A gente tem que ter esse primeiro
o filtro é essencial. Você vê a testada de um terreno, eu canso de... As pessoas às vezes me passam um terreno. André, você tem um terreno ZR4 aqui. E daí você vai ver a testada de 10, 11, já na primeira ali você mata. E o vizinho não vende, então você já vem com o negócio mais pronto, né? Porque eu canso de escutar um terreno testada de 11, não, mas dá para fazer 6 andares. Eu digo, não dá para fazer os 6, é muito difícil, né? Então, esse primeiro olhar da viabilidade técnica, né? O papel estratégico do corretor, a importância do profissional está ali. Hoje, a gente não vai tratar de guia amarela, de zoneamento, não vamos falar disso, nós vamos falar desse primeiro olhar da viabilidade, tá? Andressa, também daquela situação da persuasão do corretor, né? Conta pra gente aquele caso que você ficou namorando lá com os proprietários, aí eles faleceram e anos depois só que foi feito o negócio. Na verdade, o que acontece? As famílias muitas vezes dizem, não, é só venda porque precisa de dinheiro, precisa dividir, né? Mas o corretor, o que o terrenista olha, né? O incorporador, né? Via de regra, é a permuta. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente dos tipos de permuta, mas é muito difícil a aquisição para a construtora. Né? E eu te digo assim, é muito melhor a permuta, né? Porque a família lá, às vezes, precisa ajustar alguma coisa, normalmente a gente consegue, aí, o papel do corretor é fundamental em trazer essas informações de forma correta. Eu fiz uma venda ano passado de um conjunto de terrenos que estava há mais de 10 anos no mercado, então consegui viabilizar a venda. Como? Né? Muita gente pergunta como, né? Estando as claras desde o começo. Ninguém solta a mão de ninguém, porque senão o negócio caía, eram 5 terrenos. E teve que... A conversa foi sempre muito certa, sabe? Se ninguém vai pagar mais um metro quadrado porque o teu terreno é o do meio ou mais bonito. É a questão de matemática, é viabilidade. Esse foi aquele que a gente fez junto ou não? Das mansões? Não, esse é outro. Tem um outro projeto que a gente acabou fazendo junto, que foi muito engraçado, porque cada advogado vai analisar o contrato de uma forma, né? E aí a gente analisou, e a grande dúvida do terrenista é qual é a garantia que eu quero que o Alceu aborde depois pra gente também. Mas aí eles ficaram naquela dúvida, né? Ah, não, então eu quero uma garantia real, eu quero uma fiança. E a gente fez uma due diligence daquele senhorzinho, e ele tinha dinheiro para erguer o prédio, para comprar metade da cidade, então era bem tranquilo. E aí eu falei assim, não, então a gente vai usar a fiança, porque a fiança ela é uma garantia melhor até do que as outras que tinham na mesa ali. E aí passou por um outro advogado, então cada dono de terreno tinha um advogado, e aí o amiguinho do lado lá pegou e falou assim, não, eu quero, além da fiança, também uma garantia real, né? E aí a Andressa me ligou e falou assim, Douglas, aqui ó, o cara conseguiu mais que a gente, porque ele conseguiu, além da fiança, a garantia real. Eu falei, vai bater na trave, porque no Brasil não é admitido dupla garantia. E aí o que aconteceu, né? A gente fez a escritura, passou, e aí chegou lá depois e tiveram que fazer uma retificação. Né? Então a primeira dica é, independente da garantia, sempre haverá uma só. Né? Não dá para somar as coisas, né? Mas uma bem feita tá ótima, né? Isso que acontece muitas vezes, as pessoas, o corretor vai lá, faz a intermediação, consegue organizar a permuta, como que vai se dar, né? E muitas vezes a família leva para um advogado que nunca pegou um contrato de incorporação na vida, né? E o negócio acaba caindo ali, porque ele é contratado para proteger a família, mas ele muitas vezes não sabe esses ajustes, né? Que precisam ser feitos, né? Então, primeira pergunta ali, né? Avaliação mercadológica de terrenos e o papel do corretor na incorporação. Quais os 3 principais indicadores de mercado que um corretor deve observar para identificar um terreno que possui um potencial para incorporação? Primeira coisa, todo mundo sabe aí, né? Que guia amarela, né? Não tem nem o que falar, né? A nossa, vamos chamar de guia amarela, que é o que a gente sempre conhece, né, doutor Augusto? A consulta do zoneamento ali, hoje é tudo muito fácil, está tudo muito online. Você ali com 3, 4 perguntas, você consegue achar legislação, fazer esse filtro inicial, né? Todo mundo sabe acessar a guia amarela aqui ou não? Alguém não sabe? Mapa de PUC. Todo mundo sabe, né? Ah, então beleza. Não sabe? Então tá. Se você tiver o endereço do imóvel, você consegue lá no site do IPUC pegar e acessar.
a guia, e aí até se tem já uma edificação, inclusive até os alvarás muitas vezes, ou outras vezes não. Né? Curitiba é extremamente organizada, né? O doutor pode falar aí um pouquinho. Em Curitiba a gente consegue acessar todos esses dados a partir de uma base de dados do IPUC que chama GeoCuritiba. Lá a gente tem uma amostragem enorme de mapas e outros dados, e o específico, que é a ferramentinha do dia a dia, todo mundo está sempre com uma aba aberta, lá é o mapa cadastral. Então no mapa cadastral a gente consegue extrair essas informações muito rapidamente. E hoje a gente está num nível avançado, já com planta genérica, análise de confrontantes, né? A gente consegue puxar tudo isso pelo GeoCuritiba. Então, acho que esse é um parceiro de todas as horas aí de corretores, de quem está trabalhando, seja na validação de uma viabilidade, no estudo de um terreno e nesse estágio inicial do processo da incorporação. Né? E pessoal aqui... Eu me intrometi na conversa porque a reforma tributária está trazendo um troço chamado CIB, Cadastro Imobiliário de Bens. E esse cadastro imobiliário de bens, na década de 2000, mais ou menos, alguns de vocês devem ter lembrança que vocês fizeram a tal da declaração de isento. Né? Lembra do CPF? Aquilo foi feito para limpar o cadastro. E hoje o CPF é um documento seguro, tanto que as crianças que estão nascendo não ganham mais RG, ganham CPF. É o documento. Guardem esse dado. O Sinter, que é o sistema, vocês podem procurar no Google, sinter.gov.br, ele já tem um cadastro dos bens imobiliários rurais. E em 2018, quem declara imposto de renda deve ter lembrança disso também, criaram um tagzinho, agora tudo é tag, né? Lá na declaração de imposto de renda, em que você colocou o número do registro do imóvel. Você lembra disso? Pois então, a lei está trazendo o cadastro imobiliário de bens, que vai ser unificado para bens imóveis residenciais, imóveis rurais, para construções, para incorporações, para terrenos, tudo vai ter um CIB. Em 12 meses, os cartórios têm que substituir. Depois as prefeituras, depois os estados. O que isso significa dizer? O princípio da simplificação, artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, com a emenda, ele vai unificar todos esses cadastros a tal ponto que, em breve, indicador fiscal vai desaparecer, né? Registro de imóveis não vai ser necessário, o próprio cadastro do município tem que desaparecer, do INSS, né? O cadastro do Estado deve desaparecer. É lógico que isso será feito em partes, mas prestem atenção, principalmente aqueles que têm declaração de imposto de renda, porque eu imagino que na próxima declaração de imposto de renda já venha sendo feito o famoso depara. Se não for na próxima, na outra, mas ele já está em uso. E pior, na realidade ele vai construir um cadastro, né, de valores, porque uma outra coisa que está vindo é o valor de referência, mas eu já estou avançando no tema. Já estamos para frente. Né? Voltando lá, nossa avaliação mercadológica, né? Então o corretor ele tem hoje muitas ferramentas, seja da DEME, de Sinduscom, os sites têm muitas ferramentas com relação a projetos que tem na região, renda per capita. Você consegue ali uma série de informações e isso, nessa análise mercadológica, você pode colocar ali para apresentar para uma família. Eu, um tempo atrás, fiz uma venda de um imóvel que nós vendemos muito rápido. E membros da família questionaram, dizendo que estava baratíssimo, né? Estava fora do preço, né? E daí eu fiz, até o Paulo não está aí hoje porque ele tinha compromisso, mas fiz através do Avalion uma comparação do que estava sendo anunciado. E demonstrei para a família que, ó, nós estamos vendendo acima até da média de uma rua que era Getúlio Vargas, então eu coloquei o raio na região ali da Vila Isabel e consegui provar para a família. Então você tem ferramentas extremamente úteis que ajudam no nosso dia a dia. Né? Então, ter essa visão, trabalhar com terreno é extremamente fácil e extremamente complexo. Porque se você tiver essas ferramentas já organizadas, terreno é único. Hoje você vai filtrar um apartamento na Água Verde de 3 dormitórios, você tem mais de 300 opções. Um terreno, às vezes, na Getúlio Vargas é o único. Né? Então, ele é uma ferramenta, é um nicho de trabalho muito bom de trabalhar. Terreno bom não fica na prateleira, né, doutora Augusta? Não, nem chega na prateleira. Nem chega, né? E você estava falando, estava pensando que
além dos indicadores metodológicos e isso, a prática profissional nos mostrou muito que vocês, os corretores que estão na ponta, vocês têm que trabalhar muito com a quebra da expectativa, né? Que, se você perguntar para muitos artistas, a definição de arte é essa, é a quebra da expectativa, mas também acho que a arte da negociação tem um pouco disso. E aonde eu quero chegar é que por mais que você tenha esses indicadores, às vezes você tem um terreno que está dentro de uma certa amostragem de indicadores que ele pode estar destoando para mais ou para menos. E o processo de convencimento, às vezes, pode demorar muito tempo, né? E, é claro, se é um terreno que tem uma área menor... Os vizinhos a gente tem que convencer também. Tem vizinho, tem mudança de legislação, às vezes, que às vezes a pessoa está pautada no que poderia ter sido feito na legislação do zoneamento de 2000, mas o zoneamento de 2019 para o lugar de 2020 já não te deixa mais fazer. Ou a lei de prêmios e incentivos mudou e eu já não ganho mais aquele incentivo porque agora a prefeitura resolveu mudar de ideia. Está mudando de ideia todo ano, né? Está um troço... A seara ali dos indicadores urbanísticos que a gente usa para fazer as habilidades técnicas tem sido muito capcioso porque a gente está num momento de muita oscilação ali dentro. E essa quebra de expectativa, e aí eu recomendo a todos que busquem parceiros. Hoje a gente tem, assim, é uma coisa muito positiva do mercado que está se formando no ecossistema curitibano. Vou falar de Curitiba, né, mas eu acho que é uma coisa que afeta outras cidades e outras capitais. A gente tem muitos arquitetos interessados em fazer essas parcerias, então tentem se aliar com arquitetos, porque quando você traz a visão testada daquele terreno para que essa validação tenha sido feita, né? Então, ou seja, vamos tensionar aquilo ali para ver se realmente o que está acontecendo. E eu dou um caso, a gente está trabalhando num terreno, comentei com vocês, né? Ele fez a cartela cheia do bingo lá, 100% cobertura vegetal, atingimento de alargamento viário na frente, e atingimento de sistema viário cortando o terreno de fora a fora em uma das áreas, assim. E a proprietária tinha uma expectativa de receber em dinheiro um valor X. De metro quadrado, que alguém calculou lá na vida. Porque o contexto está entregando isso, e na verdade o terreno, se você fosse receber ele à vista, deveria 60%, 55% disso. E logo que os corretores que trouxeram esse terreno para a gente trabalhar junto com eles falaram isso para ela, ela falou não. E aí o que a gente fez? A gente está há 2 anos fazendo idas e vindas de Conselho Municipal de Urbanismo, solicitação de cancelamento de diretrizes, tudo que existia no hall de possibilidades, a gente tentou. E nada deu certo. E aí hoje a gente chegou no número final do indicador, chegamos no VGV final e bateu lá naquela avaliação de mercado que eles estavam fazendo, que era o que uma grande construtora tinha oferecido para eles inicialmente. Só que daí saiu da esteira da construtora, perderam o negócio, e agora está em aberto e está seguindo outros caminhos. Mas é importante essa validação, por mais que às vezes seja penosa e demorada, porque ajuda a dar credibilidade e não só, ele também que ajuda a amadurecer a visão, né? Para que no próximo que aparecer, você já fala, olha, já teve um caso assim, né? Isso, porque eu acho que é um pouco da visão do tato, eu acho que eu já estou antecipando para a próxima pergunta, mas acho que é um pouco isso. É interessante pensar também, que a gente vai tratar mais adiante, que é o seguinte, não tem como eu pegar e fazer uma permuta de um terreno comercial aqui hoje e oferecer 50%, né, e oferecer 40%, e talvez nem oferecer 20%, do jeito que está a economia hoje, né? Então, quando você pensa no valor do terreno, ele está intimamente ligado ao produto final que vai ser executado lá, né? Enquanto a matemática, né? Alceu, você está quietinho, vamos falar um pouquinho. Então, como corretor de imóveis, enfim, ou a quem atua no mercado imobiliário sem mesmo fazer engenharia, né, sendo do direito, ou de... Tá, mas eu vou fazer uma pergunta. Vou deixar ele sem microfone. Fazer essa pré-análise rápida, né, sobre a viabilidade técnica, seja a topografia do terreno, o solo até nem digo, mas enfim, dá uma olhada lá de como é que é a cobertura vegetal, né, as restrições ambientais, isso em Curitiba. E isso nós fizemos também um podcast com o Gilmar, né, do Mãozinha Verde, ele falou, e realmente a legislação ambiental vai ficar cada vez mais restrita. Nós não vamos ter retrocesso, não vai baixar de 30 para 15 para 5, ela vai ficar permanecer nesse 30
com certeza, né, enfim, quando tem um córrego, alguma coisa, em Curitiba quase não tem riozinho, né? Sim. Passando pela cidade toda, né? Claro. Um dos princípios que veio com a emenda 32 é o princípio do meio ambiente. Ele passou a ser um princípio tributário, o que significa dizer, não tenho dúvidas que com o passar do tempo, a questão ambiental também será considerada para efeitos tributários. Então, Alceu, esse pré-filtro, o que você pode nos falar alguma coisa aí sobre essa primeira análise quando o corretor atende o telefone de um dos familiares e quer fazer uma avaliação e entende o que vai poder ser edificado no terreno da família? O que eu ia falar? Assim, vocês têm gente de tecnologia aqui, ou enfim, que já está vendo modo de trabalhar diferente. O que eu queria falar é, hoje, muito do trabalho ainda é manual. E eu falo que 70% do trabalho é processamento de dados. A análise, o relatório de inteligência que você faz para precificar, para você chegar, ele é relativamente rápido. O trabalho é levantar dados. Só que hoje esse cenário está mudando. A gente tem muito dado disponível de forma automatizada. Os portais das prefeituras têm isso. Tem muita mudança acontecendo. Agora, nesse momento aqui, mês, na mudança do ano, vai ter uma integração do registro de imóveis também, com dados estruturados, que você vai conseguir tirar o dado de uma matrícula, que ele vai vir no formato eletrônico. A gente tem um projeto de lei aqui na prefeitura, que eu fiz o protocolo, está com o pessoal do Novo, já passou na CCJ, está quase indo para a plenária. E o projeto vai abrir toda a base de dados de IPTU e de ITBI em dado aberto para a gente poder acessar. Então, a qualidade dos levantamentos de preço, você consegue ver tanto as ofertas que vão estar nas imobiliárias, quanto as negociações efetivas. Então, se você precisar realmente ter aquele trabalho, levantar aquele dado, isso vai ser feito em segundos, de forma muito mais automatizada. Então, o que eu queria falar esse cenário, assim, ainda vai continuar fazendo essas necessidades técnicas, só que a mudança de trabalho vai ser clara. E quem se adaptar, quem tiver essa visão de olhar e falar assim, olha, o meu trabalho é um trabalho de analista de dados ou de produzir relatório de inteligência a partir de dados e absorver isso, vai ganhar muita agilidade. Assim, tem um campo muito legal para isso. São discussões abertas, tem uma discussão, inclusive na prefeitura essa semana, e acho que essa é a diferença. A qualidade, a necessidade do trabalho ainda continua, mas eu acho que vem uma mudança muito grande em como fazer esse trabalho. E é interessante porque hoje, quando você olha lá no Zap, qualquer site de venda de imóveis, nenhum imóvel está no valor certo. Isso já tinha sido vendido. Né? E quando você olha, por exemplo, se você tivesse esses dados abertos hoje, também não, porque as matrículas ou as escrituras, o pessoal também, ainda hoje, acaba fazendo por um valor menor. Né? Mas com essa integração sistêmica, isso vai cair. Então, não sei se vocês sabem, mas a grande reforma tributária, ela começou lá em 2022 com a lei do ICMS, que fez o quê? Vinculou o PIX, 100% dos PIX, ao Bacen e à Receita Federal. Então, aquele PIX que você faz para o amiguinho lá para pagar uma consultoria e não pega a nota, aquilo vai ser visto. Então, eles vão conseguir, com esse cruzamento, chegar nos valores reais dos imóveis. Né? Fora o DOI. O DOI. O DOI na hora da... É bem sugestivo o nome. É igual, não, a gente está na universidade, então a gente não pode falar, então é o cadastro único. Bom, eu acho que uma das coisas boas de se fazer para você olhar de pré-análise, para tirar potencial do terreno, primeiro, não se iludir em relação à potencialidade que você tem de verticalização. Então, primeiro olhar para dados de verticalização, coeficiente de aproveitamento, que são aqueles números que vão multiplicar a área do terreno, vão dizer quantas vezes você pode replicar esse terreno para cima, e prestar bastante atenção na geometria do terreno. Isso é uma coisa que eu sempre trago, e na disciplina aqui eu sempre boto uns terrenos triangulares, assim, de propósito isso, que é para eu conseguir demonstrar na prática para os alunos, e a gente pode perceber isso na cidade, como a geometria de um terreno pode impactar diretamente, positivamente ou negativamente, na maioria das vezes acaba sendo negativamente, o aproveitamento de um terreno. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu tenho um terreno quadrado, ele é maravilhoso para eu aproveitar aqui, mas dependendo do produto que você está tentando olhar para aquela região, o terreno quadrado ele é péssimo. Assim, é o
pior cenário possível, porque ele não vai me dar algumas margens, mas para outros produtos ele vai ser maravilhoso. Então existe uma equação aqui, e eu falo isso porque com o tempo a gente vai treinando o olhar, então olhar para bastante viabilidade vai fazer com que vocês façam isso. Existe uma equação entre o tipo de produto que vai ser ofertado e a geometria do terreno que pode levar você a ter mais ou menos aproveitamento no terreno. Os estúdios estão super na moda hoje, terrenos quadrados são péssimos para estúdio. Por quê? Porque eu tenho muita área de laje e o centro da minha geometria está muito longe da borda. Isso quer dizer que eu tenho dificuldade de buscar luz e ventilação para uma única janela, que é o estúdio. O compridinho é melhor. O compridinho é sempre melhor. Então o pessoal pergunta, como é que vocês resolveram o Yacht Tower da Bicalho? É um terreno triangular e comprido. Apesar do triângulo ser ruim porque ele vem comendo a lateral, ele ainda é compridinho, então ele deu uma potencialidade muito grande para nós. Então, foi daí nasce o aproveitamento. Então, quando a gente olha para isso, né, aí você vai falar, pô, mas então pega esse quadrado e coloca lá um 4 por andar, mas e aí, a gente está num momento de 55 metros quadrados, 65 metros quadrados, com a Selic na taxa que está, você vai botar, sei lá, um portão, um apartamento de 130, 140 metros quadrados de tipo para você multiplicar isso por 6, 7 vezes? Você não vai. Então onde eu quero chegar é, o que vocês podem olhar? Olhar a vizinhança, olhar a amostragem e olhar para esses dados de mercado e tentar, através da interpretação, e não uma interpretação crua, uma interpretação aprofundada, né? Que vá para além do dado, vá para além do quantitativo, ele vá para o qualitativo também. E aí, para isso, ter acesso aos estudos de viabilidade, ou olhar as plantas dos empreendimentos, a forma como eles resolvem, ter um pouco de curiosidade arquitetônica nesse sentido, porque basta ler a plantinha ali humanizada. Eu acho que essa é a maior dica que eu tenho, porque vai ser a forma de você já tentar capturar se aquele terreno está adequado à vocação que aquela região está avançando, né? Ao mesmo tempo de você poder falar para a família, vocês têm uma coisa boa na mão aqui, vamos trabalhar nesse sentido, porque aqui é o pão quente da região mesmo. O teu terreno tem uma vocação para uma outra coisa, mas vamos ver se a gente consegue trabalhar, né? Vai pisando em ovos, então vai construindo a partir disso. Assim. Acho que essa é uma dica que não requer formação, requer curiosidade. E nós vamos tanto em lançamentos, né? Eu sempre olho planta de corte, né? de apartamento, né? Mas isso é interessante a gente prestar essa atenção. Mas prestar atenção no que o mercado está absorvendo. E realmente a DEME, no site da DEME, tem muita coisa com relação a estudos futuros, né? Estoque de Curitiba. O pessoal, às vezes, eu converso muito com o pessoal de outros estados, assim, às vezes as pessoas perguntam como que é o mercado de Curitiba? Curitiba é extremamente linear, é um mercado maduro, né? Nós não temos a especulação imobiliária de Santa Catarina, não temos aquela hipervalorização que a gente não sabe até onde vai, mas é um mercado... Vai até o Senatal. O Senatal é 10 anos para ficar pronto, então nós temos 10 anos de coisas, né? Dessa valorização, né? Mas a gente vê que Curitiba é um mercado, as construtoras também têm essa conversa de, às vezes, segurar um lançamento, aguardar para o ano seguinte, né? O que você acha do mercado curitibano? Eu acho um mercado extremamente maduro. Né? Eu já escutei de coordenador falando assim, Curitiba é um horror, os terrenos não valorizam, passa tempo, continua valendo a mesma coisa, a gente pode construir em qualquer lugar. E é verdade, a gente não tem, ainda que tem bairros que tem uma valorização melhor, a cidade é relativamente homogênea, se a gente consegue fazer lançamentos bons, próximos de bairros bons, e você não tem tanta diversificação de preço, você não tem às vezes uma ocupação irregular que vai estar próxima. O Curitiba tem esse perfil, e só que ao mesmo tempo você gera uma suavização no consumo, na produção, que acaba impactando em quando que você coloca, e depende do movimento você tem super oferta. Assim, se a gente olhar agora, a gente tem cliente aí, mas realidade, dá para assumir que é uma super oferta de apartamento pequeno e uma produção crescente para os próximos 3 anos, vai ter muito. Vai ter demanda para isso? A gente não sabe, mas se a produção está, e você parar um empreendimento pequeno, de 20 unidades, 30 unidades, é uma coisa. Se separar um de 1.000 é outro. 400 aí que está sendo lançado. Mas o que a gente vê até o estúdio, o pessoal, para locação, tá? Mas eu vejo muita gente optando pelo estúdio como residência mesmo, pessoas idosas, né?
que às vezes estão ou solteiras ou idosas. O pessoal que não acha diarista também, Que né? não acha Fica mais diarista, fácil, né? É, Morar no imóvel menor. eu já tive essa conversa de dizer assim, às vezes você tem lá o senhorzinho mora num apartamento de 3 quartos e 180 metros quadrados, ali no edifício Paraná, entre o Comendador Araújo e Vicente Machado, com um condomínio de R$2.500 que mal e mal tem uma portaria e que não propicia qualidade de vida nenhuma. Às vezes um estúdio que tem uma academia, uma piscina, acessibilidade, um estúdio que tem aquela lavanderia coletiva, mas enfim, que traz qualidade de vida para essa pessoa de idade. Então eu te digo assim, o estúdio ainda tem muita gente para ocupar, e principalmente as pessoas que estão aí mais idosas, eu acho que tem que ter esse olhar de não vai mais ter a diarista naquele apartamento gigante com coisas, com espaços ociosos, mas um espaço mais funcionável. Eu não sei, eu tenho essa opinião, não sei, Ivo. Eu concordo, mas eu acho que depende do produto. Então, você tem hoje uma demanda exatamente para o pessoal que está se aposentando, né? A economia cinza aí, eu já entro nessa economia, mas eu acho que ainda tem uma discussão de capacidade de endividamento do mais velho, às vezes é difícil pegar financiamento e de preço. O que eu tenho visto bem, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem umas iniciativas do governo do estado, aqui via Coab, até da prefeitura, de incentivos para a produção de estoque imobiliário para essa faixa, mas com um preço menor. Então, assim, e parece que a Caixa também está pensando numa linha Minha Casa Minha Vida, que consiga ter capacidade de endividamento para o sênior. Então, assim, eu vejo, se você começar a produzir Minha Casa Minha Vida, com preços baixos, com subsídio, via Coab, via prefeitura, e que você atinge esse público, eu acho que tem, assim, vocacionado para isso. Um produto que tenha, às vezes, um lugar para atendimento médico, enfim, eu acho que tem, eu acho que depende do produto. Concordo que essa mudança é natural. A piscina para hidromassagem já, né? Então... Mas sabe que nós tivemos uma palestra lá no CIM em São Paulo sobre a Caixa Econômica tem uma linha de crédito agora para retrofitar o prédio. Então você faz um projeto para o prédio todo ser revitalizado, né? E inclusive essas unidades podem ser vendidas como imóvel novo depois de retrofitado com taxa de imóvel novo. Então eu falei, nossa, a gente tem tanto prédio antigo, sucateado ali, você vai lá naquela região do centro ali, a reforma também tem coisa mesmo, né? Mas enfim, nós vamos longe, Comenta né? um pouquinho sobre esse tema, porque depois daqui a pouco a gente vai entrar na parte chata. Comenta um pouquinho sobre o retrofit Curitiba. Retrofit. Acho que é legal. É legal. Qual é o retrofit? Então, eu acho que isso foi muito bacana porque você mencionou a Coab, e a Coab ela tem aberto os olhos aqui, os programas municipais têm sido, e a Coab vem junto em algumas iniciativas, mas eles têm sido muito visionários, não sei se tanto, porque já faz um tempo que urbanisticamente a gente discute a reocupação dos centros, mas isso está muito focado na reocupação dos centros urbanos, que basicamente o que eu sempre falo que são as áreas abundantes, onde você tem um prejuízo urbanístico acontecendo. Por quê? Porque eu tenho um excesso de serviços sendo ofertado naquela região e uma baixa ocupação perene. Ela acaba sendo sazonal. Sazonal quando? É só você tentar passar agora na 15 de novembro ali agora, ainda que seja Natal, e você vai entender o que eu estou falando, né? Eu estou nas bordas disso. O retrofit vem nessa linha e eu acho que ele é muito bacana porque ele vai abrir essas potencialidades e a gente tem muita coisa acontecendo em Curitiba nesse momento. A gente já foi consultado por algumas empresas querendo buscar isso. A gente tem, inclusive, algumas muito bem posicionadas em Curitiba fazendo esses retrofits. E isso é uma tendência muito forte. Por quê? Porque aquilo que a gente está falando depende do produto. Se você está numa área bem abastecida de serviço, o produto já é a tua cidade. Por que Curitiba não oscila tanto? Porque Curitiba é uma cidade homogênea do ponto de vista urbanístico, ela é boa em todos os bairros. Você está falando que você mora aqui na região central. Não é. Se você for ver que é um bairro ruim no Brasil de verdade, você vai ver que os de Curitiba são maravilhosos, e mesmo que a gente considera ruim. E é por isso que os nossos preços eles tendem a ser assim. E isso vai ser muito positivo para nós, porque a gente é uma cidade muito bem abastecida de serviços urbanos. Então o retrofit eu acho que é uma coisa que tende a pegar muito aqui em Curitiba, porque, e aí para quem estiver querendo botar o pezinho nessa água, ele vai vir com esse abono
de você não ter que ficar ofertando muito produto, muita área comum no teu produto, né? Já tem um retrofit agora aqui, do lado da Americanas, o PGG. Sim. Eles transformaram o hotel Tibagi em apartamentos estúdio. Sim. Todos. E o prefeito estava lá para inaugurar, inclusive, porque é uma iniciativa louvável, né? Nós tem aquele na esquina ali, descendo perto do que vai pro teatro ali, aquele que estava parado há anos também. Já vai ser. Tá um esqueletão lá há muitos anos, né? Da 13 de maio. No Muricy também, né? Um movimento em relação à parte comercial virar residencial, porque são enormes as salas e está bem abandonado. É complicado porque você tem os edifícios super bem localizados, né, e muitas vezes mal administrados, né, que acaba desvalorizando, né. Você vê que o apartamento não valoriza, né. Nós tem uma sala comercial lá por 100 mil no Tijucas, né, não fez. É porque ninguém quer o comercial lá. O comercial eles querem um outro padrão. Então, como o residencial, você vê salas de quase 50 metros, dá para fazer apartamentos divididos em 3 salas, em 3 ambientes. Sim. Então, qual que é o papel estratégico do corretor? Só para nós avançarmos, para não ficarmos muito falando, né? O corretor não pode ser visto apenas como esse captador de terrenos, assim, só ficar sabendo e passar o WhatsApp, né, Douglas? Que isso que dá os problemas também, né? É verdade. Depois o corretor me reclamando, eu recebi a comissão, me passaram para trás, você vai ver, o cara não tem uma autorização, nunca documentou nada, né? Então isso é um outro assunto também, mas fica a dica, né? De qualquer forma, é importante levar esse estudo mais, ter esse olhar mais para a viabilidade já, né? Não só repassar a informação, realmente atuar ali na intermediação, uma consultoria mais completa, né? E buscar essas informações antes de simplesmente só baixar a guia amarela e passar para frente lá, antes de fazer qualquer análise, né? Agregar valor ao teu trabalho, né? Com certeza, né, Augusto, você trazer já uma coisa mais mastigada, mais bem estudada, é muito mais positivo. É o famoso terreno que, em vez de chegar com encaminhada e a guia amarela sem nem ter trocado o nome, ele chega junto com uma análise de viabilidade, com mais comentários, uma tabela estatística para a pessoa poder... Guia de qualificado, basicamente isso que a gente está falando. A gente está agregando valor no atendimento, você não está simplesmente repassando informação e repassando alguma coisa que te mandaram, né? E se não souber fazer, faz a parceria com o arquiteto, né? Que daí sai, né? Vilar, eu tenho uma pergunta para você. A menina, esqueci o nome da loirinha, lá onde eu moro, tem 57 anos o prédio. Eu moro num apartamento de 180 metros quadrados sozinha, 4 quartos. Eu sou herdeira, a maioria é herdeiro. O que está acontecendo? Eles estão tentando vender, estão pedindo preço, como disse a loirinha, acima, não estão conseguindo. Eu pago quase 1,5 de condomínio, não tem nada lá. Aí eu pergunto, esse prédio, se não conseguirem vender, ele pode ser tombado? Porque ele está na reta dos 60 anos. Depende do tombamento, Augusto. Não, tombamento não tem relação com isso. Não tem, a gente atua também. A lei de tombamento, na verdade, a gente precisa provar que ela tem algum valor histórico para o contexto urbano. Então, é o primeiro prédio do Cabral. Não é o tempo do prédio, né? Mas o arquiteto que fez, às vezes. Ele tem que ter valor cultural, então ele vai ter que ter assinatura de arquiteto, tem que pertencer a um movimento bem qualificado dentro de uma linha do tempo, ele tem que, na época que ele foi feito, ele tem que ter um contexto. O processo, pelo menos, demora anos e anos e anos e não tem só esse aspecto. E Curitiba não tem uma lei de tombamento, ele tem a lei das UIPs, que são as unidades de interesse de preservação, e que substitui, né, não substitui, porque aí não é a minha área, mas não é exatamente a mesma coisa que um tombamento, é uma proteção. E a gente tem os tombamentos estaduais, e via de regra você vai tombar mais imóveis públicos. É diferente você conseguir ter um tombamento particular, ele tem que fazer parte de um tempo muito específico, ter morado alguém muito nascido, alguém na casa, que já ele leva a nação e não consegue proteger por causa disso. Então é um pouco capcioso esse negócio do tombamento só pelo tempo, sabe? Por causa da idade do prédio, né? Isso, mas tem que ver todo o contexto histórico do prédio.
Se pudesse fazer um fechamento desse item, eu acho que o mais importante é você pensar o seguinte: quando você vai angariar um terreno que vai ser edificado lá de uma forma muito volume de dinheiro muito grande, para falar um português bem simples, é impossível você fazer sozinho, né? Então, não há a menor condição, mesmo a Andressa, que também é advogada, atuar ali sozinha num terreno sem ter uma referência de um arquiteto, né? Sem ter uma referência, às vezes, de uns dados mais elaborados, de uma projeção, por exemplo, para o futuro, de quantas unidades, do que pode ser edificado, né? Então, eu acho que esse trabalho multidisciplinar, e isso que a gente quer demonstrar para vocês hoje, que é fundamental quando você pensa em incorporação, pensar num coletivo, né, de profissionais ali para te auxiliar. Para quem é corretor e está querendo só vender e cair fora, a hora de ir embora é agora, porque agora a gente vai entrar no detalhamento para você demonstrar conhecimento e também aprender como que as coisas acontecem na prática. Então, o incorporador, você foi lá e mostrou o imóvel para o incorporador falou assim, beleza, eu compro, né? E quanto que o terrenista vai receber? Em que momento ele vai receber? Vale a pena eu fazer permuta, né? O que é a permuta? A permuta no Brasil, ela existe uma só. Permuta troca, então eu troco lá o terreno por uma outra coisa que ela pode ser pronta ou ela pode ser futura, né? Se a permuta for por uma unidade pronta num outro lugar, está resolvido. Não tem pagamento nenhum de ganho de capital, não tem nada que a gente conversar na matéria tributária. Só que eu não sei se alguém aqui já presenciou, mas é raríssimo, né? Você chegar para uma incorporadora e oferecer para ela lá um terreno e ela te dá um estoque, né, de um outro prédio lá, uma unidade já pronta para ser comercializada, né? Então, eu quero daí agora trazer o Alceu para a conversa e para a gente poder pensar assim, como que eu faço para deixar para o corretor bem claro que se eu for fazer uma permuta por unidades futuras, eu tenho que pensar no planejamento tributário, se vale a pena eu fazer, por exemplo, uma holding, se eu vou ter que pagar imposto já na holding, se eu já faço um planejamento sucessório também, e qual que seria a precificação, que daí eu acho que a Andressa seria mais adequada, para, poxa, eu vou ter aqui 10 milhões de permuta futura daqui a 5 anos. 10 milhões daqui a 5 anos, vale quanto hoje? Né? Quanto que vocês acham que eu poderia pegar em dinheiro? Né? Ele me pagaria 8 milhões? Né? Normalmente, né, eu acho que mais ou menos a conta, Augusto, concorda comigo ou não, né? Mas eu acho que a valorização da permuta acaba sendo uns 30% a mais do que pegar em dinheiro, além da dificuldade do incorporador fazer a aquisição, né? Você quer falar um pouquinho, Augusto, aí do porquê, dos tipos de permuta que nós temos? A permuta física, que é unidade futura, né, sem problema. A permuta financeira, a pessoa vai receber em dinheiro mais na medida que essas unidades vão sendo vendidas. Você tem uma questão, porque assim, quando a gente faz um contrato, por exemplo, de permuta financeira, se eu estiver falando se eu estiver falando que eu vou dar pelas unidades vendidas, primeiro, e aí o que nenhum advogado sabe, né, é que eu só posso começar a pagar o permutante depois que eu tenho o valor inteiro da obra guardado, né? Vamos lá. Acho que a primeira coisa permuta pronta, dá para fazer também. Sempre tem uns face-noite, umas galerias que ninguém quer, embasamento sobrando que não vende, sempre tem. Sério, de passagem, né? Uma coisa que eu dá para fazer. Já fiz. Agora, como posicionar? Gente, eu sou um pouco crítico assim nesse ponto. Eu falo para todo terreneiro, falo assim, se você acredita que você é credor, se você acredita que você trocou o teu terreno por imóvel, mude a tua cabeça. Você é sócio. Você é sócio do empreendimento.
Ah, mas eu fiz um contrato de permuta, fiz uma escritura pública de permuta. Tá. Aquilo ali só vai existir se o empreendimento tiver sucesso. Então você está fazendo parte do risco do sucesso. Pode ser que você não esteja modelo societário, mas você está no risco. Então você tem que ancorar isso de alguma forma na sua estrutura e realmente, se você não olhar o procedimento de incorporação imobiliária como algo muito prolongado no tempo, você vai tomar alguma decisão errada. Um projeto naturalmente leva de 6 a 8 anos, até mais. E você tem que ver o impacto disso. Quando você olha, você tem que ver que hoje você tem um ativo, até pode estar comprando terreno para entrar, mas você tem que pensar nele até ele virar caixa de novo. Até realmente, porque ninguém come tijolo. Na verdade, todo mundo quer é o caixa, é o dinheiro no final. Então, se você não pensar lá na frente, além do preço, qual é a estratégia para lidar com isso, é um sonho só. E a gente vê que acontece muito. O pessoal pensa na hora, pensa em fazer a operação, mas não pensa no dia seguinte. A gente tem muito problema, eu particularmente, gente, desculpa a crítica, mas assim, permuta financeira não existe. A única coisa que existe é permuta. Permuta financeira, na verdade, chama compra e venda. E é uma compra e venda ou com preço fixo ou com preço variável, mas ela é uma compra e venda. Se você está vendendo, recebendo um título de crédito, uma nota promissória, só para vender o terreno, e depois colocando numa SCP, aí não é nem permuta financeira, aí é se jogar na ponte, né, Gilberto? Porque ele vai pagar o IR na largada, na nota promissória, e ninguém falou isso para ele, né? E eles acham, né, o seu, que aí ele tem uma garantia real. Né? Isso. E ainda tem isso, né? Ele coloca a nota promissória na SCP e acredita que a garantia hipotecária ainda existe. E pior, muitas vezes tem ganho de capital e no negócio ele não considera isso. Quer dizer, quando você vende e tem ganho de capital, você trabalha com, entre aspas, o lucro da tua negociação e depois a Receita Federal te manda um recadinho dizendo, olha, vamos calcular o ganho de capital, então boa parte do valor vai junto. Ô Gilberto, sabe o que aconteceu comigo? A cliente falou assim, não, vamos fazer aqui essa permuta, vai ser show de bola. Daí eu falei assim, você já falou para o teu cliente que aí vai ter o ganho de capital sobre o valor futuro? Daí, não, vamos pular essa parte, doutor, senão vai nivelar o negócio. Porque a pessoa está acreditando que vai ser 18% da permuta. Ué, se o imóvel vale, né, X lá, então ó, deu 18%. Não, mas desconta aí e dá uma esmiuçada para a gente, por exemplo, desses modelos que a gente pode pensar hoje. Na permuta direta, não tem ganho de capital, você está trocando uma coisa pela outra. Na permuta com torna, a torna é o teu ganho de capital, né? Mas e na futura? Como que a gente faz? E aí vamos jogar na conversa também com o hatch. Não tem, entre aspas. Eu acho que o professor Gilberto aqui, gente, há 10 anos atrás eu já aprendi muito com ele. Imagina 10 anos depois, o que tem? 10 anos, 15, meu Deus, foi 2010. Faz tempo, né? Seguinte, gente, me corrija se eu estiver errado. Vamos lá, a tua avó tem um terreno lá desde 68. Se você vendesse hoje, pelo preço que for, você não paga nada de ganho de capital, nada. Sim. Mas daí você pega e faz uma permuta linda, maravilhosa, nesse preço de aquisição. Daí quando você vai revender os imóveis, você vai chegar para o teu contador e falar, aquele benefício fiscal de não pagar ganho lá de 69, eu ainda carrego. Carrega, professor? Não, você só tem o ganho no início, né? Quando você faz a venda da unidade, você tem que... que pese recentemente houve uma alteração na legislação federal, permitindo durante um período você fazer o recolhimento, mesmo que parcelado, do ganho de capital, que quase ninguém optou, porque era uma furada, né? Principalmente se você vai ficar muito tempo no imóvel. Mas eu já vi um caso real disso. Era um terreno que tinha um benefício fiscal enorme e a pessoa fez essa operação de permuta no curso histórico, achando que estava fazendo o melhor negócio da vida, e ela achou que quando ela revendesse os imóveis, depois de 2, 3 anos, ela não ia pagar nada de capital, porque ela achou que ela ia carregar tanto o custo quanto o benefício fiscal lá dos 69. Eu não sei se ficou claro isso, mas pense o seguinte, você tem lá um terreno, e esse terreno vão virar 10 apartamentos. Esses 10 apartamentos, eles não têm nenhum tipo de tributo, tá? E se você quiser alugar ele pro resto da vida, beleza, você não vai ter nenhum tributo. Agora, se você for vender, aí você está fazendo uma venda nova. Aí sobre essa venda, então, o terreno entrou lá por 10 milhões, você tem 10 unidades de 1 milhão. Depois você vendeu por 1,5 milhão cada um, vou arriscar a matemática aqui, 15 milhões, você tem 5 milhões de imposto.
Dá uma esmiuçada pra gente, agora, deixa eu começar aqui pela pergunta. Né? Viu, senão assusta demais aí. Vocês acharam que ia ser só, né? Olha que bonito o terreno. Ó, tem gente até indo embora. Vamos perguntar. Gente, a pergunta do meu tempo, pelo menos, né? Relembra o escambo. É a troca, é a moeda que existe. A Lei Complementar 214, que está trazendo aí o IBS e CBL, tributa, permuta quando houver torna. Ou seja, a torna, além do ganho de capital, você vai ter o IBS e CBS, vai ter o ITBI. Depende, o redutor, ele existe o redutor quando o imóvel é novo, né, na primeira operação, pelo menos até 2028, teria aí um redutor para terreno, né, novo, por exemplo, de R$30 mil, quando o não contribuinte negociar, perguntar o que quer que ele seja com a incorporadora. Para imóveis novos, nunca habitados, o redutor será de R$100 mil, e é só na primeira operação, porque a partir do momento em que você vende, o pessoal que o terreiro, né, que vocês chamam, né, ele vai comprar e revender, ele já se torna contribuinte, ele não vai poder usar esse redutor. O redutor dele será o valor que foi pago, é a diferença, né? Então, veja, você tem hoje um custo bastante proibitivo. E quando eu falei lá atrás do cadastro de imóveis, de valor, coisa e tal, nós estamos diante de uma mudança significativa, porque esse cadastro vai construir, esse CIB vai construir um cadastro, vai ser usado pelo IPUC, vai ser por todo mundo. Então, esse problema de valoração, de definição, com o tempo vai passar. E é bom lembrar que esta lei, ela foi feita com, eu já falo do RET, tá? Se me deixar, o professor dá o microfone, eu levo embora. Não, eu levo embora o microfone, né, gente? Veja você o seguinte, a lei, ela foi criada, e agora eu vou dar um pouco de choque na barata aqui, para a pessoa entender um pouco. A lei foi criada para resolver um problema do Estado. Se alguém acreditou na propaganda política de que era para reduzir carga tributária, resolver custo do Brasil... Não vai ser bom, né? Não. Aliás, eu vou contar que vocês devem acreditar em 3 coisas, se vocês acreditam que era essa a ideia. Primeiro, Papai Noel existe. Se você for bonzinho, ele vai lhe dar o presente que você quiser, não ser um terreno, sei lá, né? O coelhinho da Páscoa, se você for bonzinho, você vai escolher a cor do ovinho, e a história da carochinha é verdadeira. Gente, desde que o mundo é mundo, a reforma tributária para resolver um problema do Estado. Em 1988, despejaram dinheiro para os estados. Veja que o município de Araucária aqui, hoje é o segundo PIB do Paraná por conta da Petrobras. E depois, passados quase 40 anos, 30 e poucos anos, nós tivemos Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, lembra disso? Quebraram. 38% dos municípios brasileiros têm entre 10 e 20 mil habitantes. Em torno de 18 a 19% dos municípios brasileiros não têm condição de autossustentação. E vocês ainda acham que a ideia é reduzir custo? Não, a ideia é resolver o problema do Estado. Então, vejam que hoje não se fala mais de BGNI, de tributação, você vai ter ITBI, você vai ter IPS, você vai ter ganho de capital, e sobre as mais variadas alegações. ITBI não, você está pagando a transferência, o fato gerador é a transferência, o IBS é o ato oneroso. E onde é que entra o perigo de tudo isso? Por conta da lei anti-elisão, que veio do direito italiano, Elisione, né? Que foi introduzida em 2001, e o Supremo Tribunal Federal já convalidou, ou seja, não tem que discutir, a autoridade está no 116, parágrafo único do CTN. A autoridade administrativa poderá entender que você está dissimulando e poderá te notificar, e você que se vire nos 30 para provar que você não está dissimulando no valor. Sabe por quê? Porque a presunção iuris tantum, ela tem que ser provada, eles inverteram o ônus e você que vai ter que provar. Então, o que significa dizer? Você vai ter que se preocupar com essa questão de valor. Hoje a gente tem a discussão no ITCMD, no ITBI, valor venal. Isso tudo vai acabar, porque é valor presente, é valor de mercado, é valuation. Se tiver algum contador aqui, sabe muito bem, é valor do mercado. Você falou em avaliação, nós teremos, com o passar do tempo, esses problemas que vocês têm, não vai existir, porque nós vamos ter um Nota Paraná de imóvel. Quem usa a Nota Paraná sabe o que eu estou falando. Pesquisa daqui 2 quadras, 3 quadras, quanto está o preço do combustível ou da água, e você vai ter uma cotação. Eu terei isso, então a probabilidade
de haver dificuldade de discussão de valores será muito pequena. O problema está no fato de amanhã depois você vender por um valor menor, né? E aí você vai receber uma notificação, né, do que a gente chama de presunção eletrônica tributária, uma novidade, porque não é o sistema vai entender, pera, está fora do preço. Então, explique por que você está vendendo abaixo do preço. Então, são coisas que temos que tomar cuidado nas negociações, de deixar isso muito claro, né? Por que existe uma diferença. Às vezes a pessoa está precisando vender o imóvel porque precisa usar o dinheiro para salvar a mãe, o pai. É óbvio que ele vai vender abaixo do valor. Então nós teremos. O problema é que a lei foi criada com a ideia da presunção. A isso nós damos o nome de atos não onerosos. Veja, existe a onerosidade do imóvel, ele vai ser tributado, e nós teremos a não onerosidade. O que é não onerosidade? Preços relacionados, venda de pai para filho, vai ter que ser preço do mercado. Não existe mais aquela preço de pai para filho. Então, o que nós temos que considerar? Nós temos que... O doutor, e o preço bacia das almas tem também? Quase isso, né? Então, gente, o que é importante vocês entenderem? Nós estamos diante de uma modificação bastante drástica e ainda tem mais espaço para maldade, porque o PLP 108 vem aí, a progressividade do ITCMD, né, nos casos de doação, ela vai ser obrigatória. E existe, foi retirado no Senado Federal, porque o limite é 8%, em Santa Catarina já é assim, São Paulo aprovou recentemente, e a progressividade será obrigatória, e existe uma resolução do Senado Federal fixando a alíquota máxima. Mas aquele senador que costuma jogar trator em cima das pessoas, o Cid Gomes, né, ele retirou uma proposta em que ele apresentava um percentual de até 20 pontos percentuais de TCMD. Ou seja, se vocês querem aproveitar para convencer, olha, fique atento, é um bom momento de fazer a sucessão, de repente é um argumento, usem vocês que são corretores, isso como um argumento, porque, veja, ele retirou o projeto, ele disse que na Europa, só que na Europa você tem uma outra relação de renda, né? Então veja, a preocupação com a permuta e a torna vai ter que ser redobrada por advogado, contador, corretor, para deixar isso muito visto, até porque está vindo um documento novo aí, chamado DERE, né, que é a declaração específica para segmentos específicos, como o setor imobiliário. Ocupação civil de imóvel. Isso, e ele vai ser como uma AFD ou coisa do gênero, onde situações específicas, SAFs, bancos, vão passar essas informações, ou seja, é uma DIMOB vitaminada, né? E a pretexto, até só para não deixar passar, eu vou falar do RET, para não deixar passar batido, eu estava olhando aqui, consultando, lá no artigo 158 e seguintes da lei complementar, existe um capítulo de reabilitação urbana das zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconvenção urbanística. Aí vocês, o pessoal do urbanismo, certamente vai entrar. Por quê? Para revitalizar áreas assim consideradas. Então, vão ser estabelecidos critérios, vai ter uma comissão tripartite em nível federal, formada pelo Ministério das Cidades, Ministério da Fazenda, pelo Comitê Gestor, pela avó do padre, de todo mundo, eles vão poder fazer uma definição. Então, esta situação terá um redutor em 60% da alíquota, que ainda não foi fixada. Né? Só uma questãozinha rápida do ITCMD, para deixar o pessoal no vácuo, ele é muito bom, né, essa progressividade, porque ele começa em 2%. Então aqui a gente em Curitiba paga 4%. E aí ele tem um valor super alto, né? Quantos imóveis vocês comercializam aqui em Curitiba abaixo de 136 mil reais? Né? Tem vários, não tem? Ah, não tem em Curitiba? Não? E acima de 650 mil, tem ou não? Acima de 650 vão ser já 6%. Né? Inclusive ele fixou 240 mil, quer dizer, eu achei um valor que é inexistível, né? Não existe. Inclusive essa questão da progressividade vai ser como no PTU, né? PTU hoje você vai ter uma alíquota média, né? Até tantos metros, um percentual, depois tanto, depois tanto. Você vai ter o mesmo critério, o mesmo raciocínio, tá? Então, bom, gente, para falar do RET, que eu prometi, o que é o RET, né? O regime de afetação, né? Eu não sou o maior especialista, aqui do meu lado alguém que tem muito mais do que eu, né? Tem o chefe, inclusive, né? O chefe é um grande
a gente na sessão, né? Na área. O RET, gente, ele foi criado em 2004. Quem é que não lembra do escândalo Encol? Né? Muita gente, a Encol foi o divisor de águas para o RET, o que eu acho um grande avanço, porque você cria o regime de afetação, você separa aquele imóvel, geralmente cria uma SCP, o critério vocês é que escolhem e separa, né, os valores, quer dizer, qualquer tipo de problema financeiro, creditício que a empresa tenha, não afeta a obra, existe continuidade, ou seja, se pensou. E à época se criou uma tributação de 4 pontos percentuais, né? Porque o RET, que é o regime especial de tributação, né? É uma opção para esses casos. Então você incluía aqui a CSL, o PIS, a COFINS e o Imposto de Renda. Então você tinha um cálculo muito grande. Ele tem um tratamento específico, trazendo aqui a manutenção do RET, percentuais diferenciados. É muito percentual, eu não vou jogar número porque não vale a pena. O Minha Casa Minha Vida é 1, por exemplo. Tem o Minha Casa Minha Vida, que é menor, por conta das necessidades sociais, e o RET para o mercado comum, no caso de incorporação com o regime de desafetação aqui no caso, né? E é importante, desafetação, e é importante observar, gente, que isso vai ser mantido até 2028. Por quê? Porque a partir de 2029, e ele vai afetar apenas então somente a CBS, e a partir de 2029 entra o IBS. Então nós teremos uma tratativa, teremos redutores. Hoje, por exemplo, o imóvel e a redutor de alíquota, nós não temos a alíquota definida ainda, e é bom entender, só para vocês começarem a botar na cabeça dos custos, alguns detalhes. Não existe uma alíquota. Essa alíquota ainda vai ser definida em 2032, o Senado Federal terá que fazer, aliás, os advogados têm que ficar muito atentos, porque a lei está cheia de de inconstitucionalidades, né? Uma delas, proibição de crédito se você comprar alimentação para os seus funcionários. Imagina que eu sou uma construtora, chego no lugar, vou construir, levo a minha equipe, né? Dou alimentação para eles, no final do mês o restaurante emite a fatura e eu não posso fazer crédito. Mataram o PAT, né? Porque hoje na área trabalhista, se você dá um vale-refeição para o trabalhador e faz adesão ao PAT, você não paga imposto ABAT integralmente. Não, absolutamente inconstitucional e sem a mínima noção, tá? Esse tipo de restrição. Ou seja, eu tenho dito, advogados, contadores que se especializarem vão poder, enfim, ganhar muito dinheiro, e corretor também. Então, gente, veja, o redutor, no caso, né, de compra, né, ele chegará a 50, tem o redutor de ajuste, que é uma outra coisa, tem o redutor de ajuste de R$600, como aquele o imposto de renda para locações, e tem o redutor de 100 mil para imóvel novo, sem habitação, e de 30 mil para terrenos. Ponto. Tirou esse valor, aí eu tenho uma redução da alíquota. No caso dos imóveis, nós teremos uma redução de 50%. Então, qualquer percentual que venha a ser fixado de IBS e CBS, será 50% disso. A única alerta que eu faço, e aí vem o pulo do gato, né? Uma das novidades que nós trazemos, gente, eu poderia falar uns 15 horas só sobre isso, viu? Uma das novidades que nós temos aqui na nova legislação do IBS, da CBS, é a tributação no destino. E nós vamos ter que somar, porque se criou esse monstrinho chamado IVA dual, que na realidade não é bem assim, e se criou 3 alíquotas embutidas. A CBS, que se estima fica em torno de 8, 8,5%, ainda não foi definido, né? O IBS estadual, né, se estima que fica em torno de 15%, e o IBS municipal, que se estima fica em 5%, o que dá algo em torno de 28% a 28,5%. Tá? Imaginemos uma alíquota, isso é tudo hipotético, porque as alíquotas não estão definidas. Vocês devem saber que no ano que vem entra o período de testes, né? A alíquota de 0,1% de IBS e a alíquota de 0,9% de CBS. Para que isso? Não, ninguém vai recolher, mas eu vou ter um ano inteiro de exercício para fazer uma calibragem e saber, olha, nesses percentuais a arrecadação girará em torno de tanto. Ou seja, a partir daí já vou começar a montar
a ideia da carga tributária, porque eles hoje têm uma necessidade de caixa e eles estão fazendo conta de chegada. E então, imaginemos que temos uma lei que tem 28%, você considera 14% de IBS e CBS. Né? Até 2028, né, dezembro de 2028, nós teremos aí o RET, porque ele só leva em consideração a CBS, porque o IBS é uma novidade e não estava no RET. Por isso que a partir de 2029 nós teremos uma outra situação. Então veja, vai ficar muito mais caro, não tenham a menor dúvida. E aí, porque o RET será uma opção, né? E existem também outras opções. Um dos critérios que vocês terão que avaliar é quanto vai custar para fazer isso. Será que eu terei bastante insumo? Porque dependendo do tipo de incorporação que você faça, acho que existem variantes, né? Se você constrói ou não, o que você faz, você vai ter que fazer um levantamento de custo para ver se o que tem de investimento, inclusive a própria aquisição, ela poderá te gerar crédito para bater. Tanto que se eu comprar de um terrenista, né, ele usou o redutor quando comprou do não contribuinte, então comprou por 600, teve o redutor, e quando ele vende para mim por 1.200.000, ele vai reduzir os 600, porque é a diferença. Esse será o novo redutor, por isso que o redutor a gente chama de redutor social para locação, e o redutor de ajuste para as vendas de imóveis novos. Inclusive, se ele estiver na SPE, ou o terreno estiver na SPE, eles vão dividir daí também esse abatimento. Sim, sim. E olha, gente, é fundamental, né? Tomei a palavra, não levei mais, perdão, viu? É fundamental vocês terem noção que nós estamos diante de uma reforma tributária de altíssima tecnologia. Eu brinco com a maioria das pessoas quando eu vou falar em público de reforma, que eu fiz duas coisas que a maioria não fez na vida. Posso fazer uma pesquisa? Levante a mão quem já fez datilografia como eu. E mantenha a mão, por favor. Mantenham a mão. Claro que não serve para mais nada hoje em dia, né? Estou combinando, né? Mas tudo bem, mantenham a mão, por favor. Segundo, eu passei por isso. E terceiro, segundo, eu passei por uma reforma tributária de grande envergadura, sendo profissional da área. Quem não passou, baixa a mão. Olhem quantos sobraram. Os que sobraram sabem. Essa reforma tributária é infinitamente mais brutal do que a outra. O professor Paulo Barros Carvalho, falecido um mês e pouco atrás, ele falou na OAB aqui em Curitiba no ano passado, que nós jogamos 50 anos de evolução do direito tributário no lixo. Porque todas as teses que nós tínhamos, eles incorporaram e criaram novas, um novo problema. Ou seja, estão criando uma justiça especial para atender esse troço. Para quem diz que era para reduzir o custo, nós já estamos criando estrutura, como uma jabuticaba como justiça do trabalho. Que a justiça do trabalho só existe no Brasil, viu, gente? A gente chama de jabuticaba, né? Estão criando, ou seja, para quem diz que era para reduzir o custo, não tem nada a ver. Então, o que vocês vão ter que fazer e se preparar com relação à questão tributária? Tudo isso que eles falaram, o senhor falou, que o Douglas falou, que a Vanessa falou e os demais falaram, Andrés, tudo isso vocês têm que considerar. Mas aí vocês vão ter que fazer uma série de ponderações. De quem estou comprando. O imóvel tem mais de 5 anos? Se o imóvel tem mais de 5 anos, ele não vai ter IBS se for pessoa quando você compra. Agora, se nos últimos 5 anos você comprou e vendeu mais de um imóvel, opa, prepare-se para ter IBS. E detalhe, aquele cadastro que eu falei para vocês vai ser um cadastro que vai balizar tudo isso, né? Já falei demais. Nessa questão que você comentou de venda de mais de 4 imóveis no ano, imagine que você terrenista, faz a permuta e adquire 20 unidades. Aí você recebe as 20 unidades lá em 2034, por exemplo, e vou vender tudo, né? E aí você vai pagar ali, a gente, nessa conta de padeiro que a gente faz, eles tinham pelo menos 8% de uma coisa que não existia, né? E tem outro fator, viu, gente? O IBS e a CBS serão somados ao preço. Então, não me caio na besteira de dizer que o valor é R$100.000, porque o cara vai chegar lá, mas 128. Opa! Por quê? Modelo americano, todo texto, você chega lá, paga o preço e adiciona o tributo. Então, uma nova realidade do consumidor que nós vamos ter que dizer. Olha, o imóvel é tanto, mais tanto de IBS. Se não tiver o valor quantificado, deixe muito claro. Porque sabe qual é a defesa do consumidor? Você me disse que era 100 mil, pode bancar, está lá no Código de Defesa do Consumidor.
consumidor. Então, muito cuidado na hora de precificar. Hoje pela manhã eu fiz um podcast com uma advogada também na área tributária e estão falando que o grande desafio hoje para o comércio é o preço da gôndola, porque no Brasil é proibido eu colocar o valor sem ter o valor final, né? Então eles não sabem ainda como orientar inclusive o mercadista lá, porque o PROCON vai vir e falar, não, o preço aqui da gôndola é R$10, então você vai ter que passar no caixa R$10. E isso esqueceu de combinar com os russos, né? Avançando, professor, como que eu posso pegar, porque qual é a ideia aqui? É dar para os nossos amigos corretores pelo menos um norte mínimo de, poxa, o terrenista está aqui naquele afã dos 18% da permuta, né? E qual estruturação ele pode, quais seriam as possibilidades dele e num exercício de futurologia, como eu posso imaginar, sei lá, conseguir uma permuta de 18%, que imposto que eu vou pagar disso e, deixa eu gente colocar uma pimenta aqui, será que não vale a pena eu fazer uma holding antes? Poderá sim, poderá. A holding, gente, veja, você vai centralizar a gestão, a administração num único lugar. Mas o fato gerador, ele está para muito além da composição societária que você possa ter. É o ato oneroso simples, ou seja, ele independe da formação societária. O que poderá mudar, já aproveitando a cola ali, é o regime, né, de apuração que você adota, né? Em nível federal, é bom lembrar que o regime de apuração, lucro real, lucro presumido, ou simples, não sei se tem alguma empresa simples que trabalha nessa área, porque os valores não são convidativos, né? Eu acho totalmente fora de mercado, mas existe, né? O que vai mudar do lucro real para o lucro presumido? O lucro presumido hoje você tem uma alíquota de 3,65% de PIS/COFINS e você tem percentuais lá que pode chegar a 32% conforme a atividade. Tá? Ou seja, você paga uma presunção do valor. Não tem crédito, o PIS e COFINS vira um custo, né? E o máximo que você tem aí, no caso do regime de afetação, é a questão do RET que eu falei. No lucro real, eu tenho hoje 9,25% de PIS/COFINS, tenho imposto de renda, 15%, mais CSL, o cálculo, ou seja, eu tenho um custo, só que eu pago pelo valor real. Então, o que é que pode mudar? Com o advento do IBS, da CBS, está se trazendo o conceito de crédito pleno. O crédito pleno, que não é tão pleno assim como deveria ser, é tudo aquilo que tem a ver com a atividade. Tudo que for gasto no processo, né, de incorporação, gerará direito a crédito. Então, a partir deste momento, imagine que você terceirize construção, você faça uma série de benfeitorias e tudo aquilo vai ter um custo. Então você vai ter que avaliar, peraí, isso aqui vai reduzir o valor, porque daí é o valor da base de cálculo que eu irei tributar, ele vai sendo reduzido com crédito. Então a nova realidade que nós vamos ter é crédito. O serviço, por exemplo, o pessoal que trabalha em situação irregular, que não tem registro, você vai preferir contratar alguém que seja uma PJ, porque ele vai te gerar crédito. Se for uma pessoa irregular, ele não vai te gerar crédito. Você só aumenta o custo. Professor, eu sou advogado imobiliarista e trabalhista e eu confesso que eu não entendi uma parte desse item da reforma, que é o seguinte: por que diabos eu não vou conseguir tomar crédito contra a folha de pagamento se a gente vive uma sociedade que preza pela CLT? Né? Essa conta não fecha. Né? Não. A mesma regra que delimitou o crédito de refeição é a regra que cria essa estupidez. E olha, gente, nós estamos diante de um problema muito sério no momento, que é a pejotização. Vocês sabem que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a pejotização em casos específicos, acho que o caso Felipão e alguns casos foram reconhecidos. E isso no TST não tem sido aceito de bom grado justamente por conta da CLT, e eu acho que tem lógica, tanto é que o ministro Gilmar Mendes convocou a audiência pública para discutir no âmbito comum, no dia a dia, né, se vai ser possível a pejotização. Por que isso é preocupante? Porque se eu produzir pejotização, ninguém vai ter funcionário. Eu vou contratar pessoa jurídica para poder fazer crédito.
não é o escopo da nossa apresentação hoje, mas só para deixar assim redondo para o pessoal, a terceirização ela é permitida lá, tem a DPF 324 de 2018, e para quem tem um pouco de dúvida, pense o seguinte: a Constituição Federal falou que o direito trabalhista é valor, mas também falou que a liberdade econômica é valor. E aí ninguém pode determinar, na minha organização, dentro lá da minha lojinha, qual o regime que eu vou contratar com o meu terceiro. E aí, sobre o ponto de vista, por exemplo, agora eles vão fazer o quê? Eles vão analisar se eu posso pejotizar alguém. Tem uma lei lá de 2018, que ela ocorre bem paralelo lá a essa decisão da ADPF, que falou o seguinte, que não dá vínculo de emprego com o prestador de serviço, mesmo quando ele atue per si. Ou seja, eu não tenho vínculo de emprego com o sócio, né, da organização. E aí, para quem tem aquele viés assim, não, mas olha, mas o governo, ele quer incentivar lá a CLT, imagina essa situação. Quando que surge o MEI? O MEI é uma lei de 2006, que passa a valer em 2008, e isso é ruim para a sociedade? Como tributarista, eu te pergunto, o que gera mais receita e mais caixa para o Estado? Eu pagar, por exemplo, um salário mínimo, que é o piso nacional, e eu vou ter lá uma contribuição de INSS, enfim, ou eu pagar, por exemplo, R$ 2.500. O que é melhor para a economia, né? Por isso que, na minha concepção, tudo está interligado, porque numa medida eles falam o seguinte, olha, terceirize tudo, porque se você terceirizar, eu vou te dar crédito. E aí eu fico imaginando, por exemplo, em casa, eu vou colocar a casa no meu CNPJ, e aí chega lá o jardineiro, eu falo, jardineiro, cadê a minha nota? Não é verdade? E eu, vai ser assim. E isso para o Estado é excelente, porque o que eles querem no final do dia é arrecadar, né? E que cada um, como diria uma ministra, não somos mais 220 milhões de tiranos, somos 220 milhões de auditores fiscais da Receita, né? Mas avançando no tema, porque eu... Vamos para o nosso aqui, voltar? Vamos voltar. Doutores, qual a mudança significativa da reforma tributária que afeta diretamente o cálculo do lucro da incorporação e que estratégia deve ser adotada agora? O que é o menos mal de todo esse drama que vem em 2026 que está na porta aí, né? Questão do crédito, gente, justamente isso que eu estava falando, né? O redutor é uma novidade, tá? Existe um problema social, porque tem o problema da habitação no Brasil, é por isso que existe um regulamento específico para o Minha Casa Minha Vida, para as questões sociais. Então, veja, qual é a preocupação e a mudança que deverá imperar em cada um de vocês? Quando forem procurar um terreno, procure se certificar se o proprietário é contribuinte ou não contribuinte. Por quê, gente? Até 3 imóveis, se eu locar e tiver uma receita de até 240 mil, eu não sou considerado contribuinte, então eu teria aquele redutor social. Acima disso, tá, eu terei já a condição de contribuinte, o que significa dizer que ele vai trazer para você um redutor muito maior. Então, comprar de contribuintes será muito mais interessante. É uma estratégia de mercado, tá? É algo a se fazer. E principalmente no processo de incorporação, quem trabalha, eu acho que as próprias incorporadoras vão começar a repensar o conceito do que é que elas fazem, o que elas não fazem, elas vão aliviar naturalmente a atividade de construção intermediária, prejudicando, terceirizando. Eu tenho lá minhas dúvidas que isso passe nesse instante, senão vai criar um problema social muito sério, mas é algo a se preocupar. Então, a grande estratégia em termos de cálculo é justamente saber, primeiro, vai haver um aumento de custo, não tem dúvida nenhuma. O imóvel vai pagar. Eles conseguiram tributar o patrimônio usando a legislação de consumo. Só no Brasil que as coisas se confundem, né? Patrimônio é renda, é imóvel. Eu já tenho IPTU, tenho TBI, TCBD, conforme a incidência, e passarei a ter o IBS. A pessoa física que mora mais de 5 anos, repito, não irá pagar, né? Agora, se compra vários imóveis de 5 anos, terá que pagar. Então, é este tipo de cuidado. Uma outra alternativa, uma situação híbrida.
né? Ou seja, joga dentro de uma holding, joga um pouco na pessoa física, terceiriza, transfere para filho, ou seja, cria sociedades de tal forma a reduzir. São estratégias que eu usaria, viu? Professor, na questão da holding, não sei se você já chegou a aprofundar isso, porque também é tudo muito novo, né, pessoal? Então, a gente tem lá mais de... Eu fiz um levantamento ali, pelo menos uns 3.000 páginas entre especulações e regulamentos e leis. Na questão da holding, eu tenho observado que, por exemplo, é o seguinte: imagine que eu tenho lá uma holding com 10 pessoas e 20 imóveis. Essas pessoas que moram nos imóveis, elas vão ser tributadas lá no aluguel por presunção, porque a gente não pode esquecer que o CNPJ ele foi feito para dar lucro, né? Então eu não posso alocar um sócio. Eu gosto de fazer sempre esse paralelo com a justiça do trabalho, né? Então imagine que você vai vir trabalhar no meu escritório, ele vai ganhar um salário mínimo por mês, mas eu vou dar uma Ferrari para ele, uma cobertura no OAS e um vale alimentação de 500 mil por mês, né? Se for esse acordo, não. Né? Mas eu não posso, lá no justiça do trabalho a gente chama de salário complessivo, e aqui eu posso estar mascarando o direito do Estado de cobrar, né? Ou não? Pode. Gente, eu repito, eu recomendo, inclusive, a quem está na área, para quem já é PJ, a ler o artigo 335 da Lei Complementar 214. Repito, artigo 335. Ele está criando uma presunção absoluta, e se tivermos algum contador aqui, vai ficar muito feliz, porque a partir de agora, ou a contabilidade será a sua grande aliada, ou será o seu maior inimigo. Por quê? Porque o artigo 335 determina que tudo tem que ser devidamente justificado. Quando eu falo de valores, você vai ter que tomar muito cuidado em deixar isso. Eu não sei o que a TERE vai ter ainda, a declaração, como é que isso vai funcionar, porque haverá uma série de situações. Veja, voltando um pouquinho à pergunta, né? Como é que eu vou poder provar que a pergunta tem ou não tem torna? Sendo que eu tenho valores que muitas vezes você não tem. Justamente porque vai ter um valor médio, ou seja, vou ter um valor de referência, né? Então, o que é importante vocês terem aqui em consciência com vocês? Saber que tudo isso, gente, é muito tecnológico. O Estado, ele quer arrecadar. No contexto do IBS, da CBS, repito, holding, SA, limitado, não vai mudar. O que poderia mudar vai continuar sendo, que é o TCMD, ou ITBI, aquela coisa do sucessor entrar no seu negócio de venda, isso não muda. Agora, o que a gente tem que deixar isso muito bem claro? A holding, ela volta à origem para ser, na realidade, uma defesa do patrimônio.